Boa noite. Continuamos o nosso estudo do Apocalipse. Começamos hoje o capítulo 16, que está inserido num contexto de 2 capítulos dedicados à execução das vinganças divinas sobre Babilônia, o Império Romano, e sobre as 2 feras, ela mesma, o Império, e também o que está à frente do Império na condição de líder, o Imperador. Esse último tem um nome, é nome de homem, e o seu número é 666. Recapitulando um pouco os capítulos 12, 13 e 14, o que é que nós temos? Nós temos uma espécie de apoteose do dragão e das 2 feras. No capítulo 12, a luta do dragão contra a mulher, contra os descendentes da mulher. O dragão quer devorar a criança, tão logo ela nasce, mas a mulher é protegida e o dragão parte depois da batalha que é perdida por ele, batalha que é travada com São Miguel Arcanjo e com seus subordinados. Ele parte para a terra para perseguir a descendência da mulher e causa estragos, e muita morte, muito sangue derramado, uma cruel e ensandecida perseguição, algo que vai se procrastinar, que vai se estender até o final da história da humanidade. Todavia, não acontecerá a justiça de Deus apenas por ocasião do fim do mundo. Ela já acontece na história. O livro do Apocalipse, ele não deve ser entendido capítulo por capítulo como uma cronologia da história, mas como uma recorrência de fatos. Portanto, a vitória de Cristo acontece aqui e agora. Também o triunfo de Satanás, aqui, ali e acolá, acontece aqui e agora. Não são ciclos, mas são aspectos dramáticos e vitoriosos de uma história onde estão se digladiando, onde estão se enfrentando, onde os 2 frontes perfeitamente perfilados estão em batalha. Então, cada capítulo, e por que não dizer cada versículo, enfoca, explicita fatos, sejam eles individuais, familiares, micro e macro realidades, nas quais interagem. Ora, se revela com maior clareza, aqui, ali e acolá, a vitória do Cristo, mas também aqui, ali e acolá, os triunfos, ainda que não completos e plenos, de Satanás. Assim, por exemplo, quando nós presenciamos, quando nós lemos, quando nós experimentamos o triunfo da violência sobre os pacíficos, o triunfo da impunidade diante dos justos, diante dos honestos, a aparente inércia, a aparente incompetência daqueles que deveriam agir e não agem, nós vemos aí, nós percebemos aí o triunfo, a batalha que foi vencida pelo príncipe das trevas. Não a guerra completa, atenção, o desfecho é completamente positivo, é do Senhor, a vitória é do Cristo. Agora, por favor, aliás, já dissemos isso muitas vezes, cuidado para não interpretar, agora o capítulo 16 vem realmente o reverso da medalha. Não, porque no capítulo 17, que fala da vitória, da derrota de Babilônia, ali também temos indícios de que foi cortada a cabeça, mas ficou o rabo, ficou a cauda. Estoura-se uma boca de fumo aqui, aparece uma outra ali. Quem lembra da morte de Pablo Escobar na Colômbia? Pergunta-se aos colombianos: morreu Pablo Escobar? Desapareceu o cartel? Não, apareceram muitos pablitos. Um pablito aqui, outro ali, outro acolá. O mal tem uma capacidade tremenda de se articular. Ele se reagrupa com uma velocidade e com uma inteligência tremenda, que foi uma vitória àquele desbaratamento, sem dúvida alguma. Aqui também no Brasil, a Polícia Federal realizou uma operação que teve início há 4 ou 5 meses e trancafiou tantas e tantas pessoas. Uma vitória, sem dúvida alguma,
Mas uma vitória que não significa dizer está acabado o nosso trabalho. O mal se rearticula, o mal se reagrupa, o mal se reorganiza e assim por diante. São batalhas constantes aqui, ali e acolá, onde ora parece triunfar o poder das trevas e ora verdadeiramente triunfa a verdade, a justiça, a decência, o perdão, a misericórdia e assim por diante. Esse é o drama, esse é o ir e vir, esse é o contínuo ciclo do Apocalipse, que é 100% atual, 100% passado e 100% futuro. No Apocalipse nós temos bem delineadas, e às vezes nem tanto, porque estão ali perfeitamente misturados, e ora, quando parece vencer o bem, é o demônio quem triunfa, mas quando o demônio parece triunfar, vem então a mão de Deus, a providência de Deus, etc. E isso se estenderá até a história, o fim, o termo da nossa aventura aqui na Terra, que, repito, está nas mãos do Senhor. Ele é o Alfa e o Ômega. Esse é um título muito bonito para Jesus no capítulo 1 do Apocalipse. O Ômega, o fim da história está nas mãos dele. Ele tem as chaves da história. Ele é o Senhor. Ninguém, nada escapa da sua mão. O demônio sabe, capítulo 12, que pouco tempo lhe resta. Já está derrotado, mas ainda está atuando. O seu reino já foi destruído pela morte e ressurreição de Jesus. E precisamente porque sabe que pouco tempo lhe resta, está apavorado, está desesperado, está furioso. Essa introdução para o capítulo 16 eu penso que é muito oportuna. Retomamos então, os capítulos 15 e 16 são os dois capítulos das taças da cólera de Deus. Cólera, eu não vou mais explicar, só vou dizer com uma frase simples. O que eu já disse aqui ad nauseam, já repeti aqui dezenas e centenas de vezes, o antropomorfismo na Bíblia, a expressão cólera divina deve ser entendida no sentido bíblico e com as devidas proporções. Se ela se aplica para os homens num sentido, para Deus é no outro sentido, porque Deus não se encoleriza como nós nos encolerizamos. Cólera aqui significa a justiça de Deus. Vocês que praticavam mal e que pensavam que iam ficar na impunidade, errado, porque agora Deus começa a agir. A sua justiça começa a se manifestar. Pois bem, os que pareciam impunes, inexoráveis, inexpugnáveis, nos capítulos 12, 13 e 14, agora começam a experimentar o dedo da cólera de Deus. É disso que vamos tratar, a execução da cólera de Deus no derramamento dessas 7 taças. Versículo 1. Ouvi então uma voz forte, saindo do templo, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O vidente ouve uma voz forte. Essa voz é o próprio Deus quem dá a ordem. Deus determina aos seus executores, e reparem de onde sai a voz. A voz sai do templo. Esse detalhe, templo, é extremamente importante. Por quê? Porque ele tem relação com o culto. O templo é o lugar, por excelência, dedicado exclusivamente ao culto a Deus. Liturgia e justiça divina, aquilo que se celebra e os acontecimentos da história têm uma íntima ligação. Isso é extremamente importante para cada um de nós que celebra a Santa Missa e que se coloca diante do altar de pedra, normalmente, onde é celebrado o Santo Sacrifício. Esse altar aqui na terra simboliza o próprio Cristo, que é sacerdote, altar e vítima, e a liturgia aqui na terra é o antepouso, a antecipação da liturgia celeste. Templo e plano de Deus, templo e justiça de Deus, templo e providência divina, templo e os acontecimentos da história.
Nunca a celebração litúrgica, particularmente a celebração eucarística, por causa disso, pode ser separada dos nossos acontecimentos. Ouvi uma voz forte saindo do templo. O templo aqui na terra, o lugar, o espaço privilegiado de onde Deus fala, com muito mais razão no céu. Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Ira, cólera. A cólera de Deus é algo no Antigo Testamento que tende a se espalhar. Pois bem, a cólera de Deus não é pontual, ela se generaliza. Não é apenas para uma pessoa, para um grupo, é para todas as pessoas que se recusam a adorá-lo. Mas, por favor, cuidado para não interpretar a expressão cólera como vingança no sentido humano. Isso é blasfemo. Conceber um Deus que se vinga à maneira humana. A cólera de Deus se acende contra os homens por amor, por misericórdia. Tende a levar os homens, a intenção da cólera de Deus é que os homens se convertam, é que os homens creiam. O castigo de Deus é dirigido aos homens para que eles renunciem ao pecado. De novo, cólera, ira e castigo depurem pelo amor de Deus essas expressões do sentido humano, portanto pejorativo, portanto pecaminoso. Deus não se ira como nós nos iramos, é outra ira. Deus não se encoleriza como nós nos encolerizamos, é cólera num outro sentido, no sentido de um Deus que não concorda com o pecado e que, vendo-nos no pecado, dá-nos recado, manda-nos avisos, corrige-nos para que renunciemos ao pecado. É nesse sentido cólera, é nesse sentido vingança, é nesse sentido ira. Jeremias capítulo 10, versículo 25. O apóstolo João utiliza uma expressão muito cara aos profetas, coisa que não é novidade, porque ele, centenas de vezes até agora, no capítulo 16, ele já fez isso. Conhecedor profundo das profecias, ele usa essa expressão. Derramai esse furor sobre as nações que vos desconhecem, sobre os povos que não invocam o vosso nome, pois que eles devoraram Jacó e o consumiram, transformando-lhe as casas em deserto. No mesmo livro de Jeremias, vamos pular para o capítulo 42, versículo 18. Porquanto, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: assim como o furor de minha cólera se lançou sobre os habitantes de Jerusalém, também contra vós se lançará, se fordes para o Egito. Servireis de exemplo de execração, sereis objeto de horror, de maldição e de vergonha, e jamais tornareis a ver esses lugares. Vire a página no capítulo 44, ainda de Jeremias, versículo 6. Assim, sobre eles recaiu toda a minha cólera, consumindo as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, que ficaram reduzidas ao estado de devastação, como hoje se apresentam. Muito bem. Então, começa agora a execução da justiça de Deus sob a simbologia de taças da ira. A taça está cheia da cólera de Deus, da ira de Deus. No sentido que já disse, espero que ao assistir esse vídeo, o internauta não tire conclusões precipitadas dessa expressão cólera, dessa expressão ira, dessa expressão vingança de Deus, para não ficar apavorado, para não ficar assustado, concluindo, fazendo uma ilação gratuita, indevida, de que Deus se ira, Deus se vinga e Deus executa a sua cólera como se fosse um homem, o que é blasfêmia, é absolutamente inadmissível. Tais expressões
aplicadas a Deus nesse sentido humano. É o sentido da sua justiça. É aquilo que está escrito na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colherá. Lembram dessa frase famosíssima? Pois bem, agora vem a colheita. Agora os malvados vão colher aquilo que semearam. Versículo 2. O primeiro, portanto, o primeiro anjo, atenção, pôs-se a derramar a sua taça sobre a terra. Formou-se uma úlcera atroz e maligna nos homens que tinham o sinal da fera e que se prostravam diante de sua imagem. Duas pragas. Nós temos a úlcera e vamos ao versículo 3. O segundo derramou a sua taça sobre o mar. Este tornou-se sangue, como o de um morto, e pereceu todo ser que estava no mar. O terceiro, versículo 4, derramou a sua taça sobre os rios e as fontes das águas, e transformaram-se em sangue. Aqui nós temos duas taças, que na verdade a segunda taça, ela atinge a água salgada e atinge os mananciais de água doce. Muito bem. O que é que nós temos aqui? Nós temos algo que se parece, que evoca algo que todos nós conhecemos no Antigo Testamento. O episódio das 10 pragas do Egito, como introdução, ou seria melhor dizer, motivação para o faraó deixar o povo hebreu partir para a terra prometida. O coração do faraó duro. Apocalipse, nós temos aqueles que adoram a fera com o coração duro. Qual foi a finalidade das pragas do Egito? Amolecer o coração do faraó. Qual é a finalidade das taças que são derramadas no Apocalipse? Amolecer o coração dos homens que estão no pecado. Logo, as taças da cólera de Deus, da ira de Deus, têm como finalidade, têm como motivação levar os homens ao arrependimento. A motivação, a misericórdia de Deus. Eu amo vocês, eu não quero ver vocês condenados. Por isso, por causa da dureza do coração de vocês, eu vou mandar remédios duros. Determinadas enfermidades que estão profundamente arraigadas no nosso corpo não se resolvem com cibalena, com Lexotan, ou simplesmente com Novalgina, ou com outro remédio. Tem que ser um remédio mais duro, até com efeitos colaterais consideráveis. Talvez eles provoquem reações, talvez eles tragam efeitos prejudiciais, vômitos e assim por diante. Quem precisa fazer quimioterapia para extirpar um câncer sabe que o cabelo vai cair pelo menos durante um certo tempo. Quimioterapia, radioterapia, etc, etc. O remédio é doloroso, traz consequências negativas, mas é necessário para extirpar aquela enfermidade. É nessa perspectiva das pragas do Antigo Testamento e também das taças do capítulo 16 que nós devemos entender a bondade de Deus, a preocupação, o zelo de Deus para com os homens. Nesse momento, o remédio tem que ser duro, mas é para levá-los à conversão. Infelizmente, lá na frente nós vamos perceber que o que Deus dá ao homem para que o homem se converta, o homem, na verdade, blasfema contra Deus, se revolta contra Deus. A gente vai ver isso daqui a pouco, lá pelos versículos 11, se não me engano. Parece que no versículo 11, os homens amaldiçoam a Deus. Deixe-me dar uma olhada, espero que não tenha cometido uma gafe. Amaldiçoaram o Deus do céu por causa de seus sofrimentos e das suas feridas, sem se arrependerem de seus atos. Mas a finalidade não foi essa.
Deus, quando manda um castigo, no sentido divino, não no sentido humano, é para que o homem perceba o mal que ele cometeu, renuncie ao pecado e volte-se para Deus. Lembram do Antigo Testamento, quando Deus mandou serpentes abrasadoras? O povo que murmurava contra Deus pediu a Moisés: peça a Deus por nós, vai, levante a serpente de bronze. Quem olhar para a serpente vai ficar curado. Essa é a finalidade do castigo, não no sentido humano, mas no sentido divino. São os recados de Deus. Acordem. Você não percebe o mal que você está cometendo, as trevas nas quais você está envolvido? Saia delas. É para o seu bem, é para a conversão, enquanto há tempo. Pois bem, pois bem, pois bem. As duas pragas evocam as pragas do Egito. Úlcera maligna, que aparece no versículo 2, exatamente como em Êxodo, capítulo 9, de 8 a 11, o Senhor disse a Moisés e a Arão: tomai vossas duas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a lance para o céu diante dos olhos do faraó. Ela tornar-se-á uma poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito, sobre os homens e sobre os animais, tumores que se arrebatarão em úlceras. Tomaram, pois, da cinza do forno e apresentaram-se diante do faraó. Moisés atirou-a para o céu, e produziram-se sobre os homens e sobre os animais tumores que se arrebataram em úlceras. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés por causa das úlceras, porque foram atingidos como todos os egípcios. Deus Todo-Poderoso, quando manda um castigo, um aviso, um sinal, uma advertência, castigo no sentido divino, por favor, não no sentido humano, repito N vezes, para que não se tire conclusão precipitada, equivocada sobre esses verbos e nosso Senhor seja acusado de ser o detentor de uma fragilidade humana, de uma limitação moral. Deus que se vinga, um Deus carrasco, etc, etc. Êxodo 7, de 14 a 24. Agora vamos à segunda praga, a água que se transforma em sangue. No Apocalipse, água salgada e mananciais de água doce. O Senhor disse a Moisés: o faraó endureceu o coração, ele se obstina em não querer deixar partir o povo. Vai procurá-lo amanhã cedo, no momento em que ele sair para ir à margem do rio. Esperá-lo-ás à beira do Nilo, tomarás na mão a vara que se mudou em serpente e dir-lhe-ás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me a ti para dizer-te: deixa ir o meu povo, para que me preste culto no deserto. Até agora não me escutaste. Eis o que diz o Senhor: nisto reconhecerás que eu sou o Senhor. Vou ferir as águas do Nilo com a vara que tenho na mão, e elas se mudarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o rio tornar-se-á infecto, e os egípcios terão nojo insuportável de beber suas águas. O Senhor disse a Moisés: disse a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios e seus canais, sobre seus lagos e seus reservatórios, para que essas águas se tornem sangue. Haverá sangue em todo o Egito, assim nos recipientes de madeira como nos de pedra. Moisés e Arão obedeceram a ordem do Senhor. Sob os olhos do faraó e de sua gente, Arão levantou sua vara e feriu a água do Nilo, que se mudou toda em sangue. Morreram os peixes do Nilo, e o rio tornou-se tão infecto que os egípcios não podiam beber de suas águas. Houve sangue em todo o Egito. Mas os mágicos do Egito fizeram outro tanto com seus encantamentos. O coração do faraó permaneceu endurecido, e como o Senhor havia predito, ele não ouviu Moisés e Arão. Voltou e entrou em sua casa sem mais se cuidar do acontecido. Todos os egípcios cavaram um solo nas proximidades do Nilo procurando água potável, porque não se podia beber água do rio. 7 dias se passaram depois que o Senhor feriu o Nilo. Bem, então, as duas primeiras taças, nós já temos aqui um paralelo muito sugestivo com as pragas do Egito. Chegamos
então ao versículo 5. Ouvi então o anjo das águas dizer: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, e assim julgas. Na angelologia do Apocalipse, nós temos um anjo dos ventos, o anjo do fogo, o anjo das águas, o anjo que coloca o seu pé na terra, o outro pé na água, os anjos que voam, enfim, são os executores dos planos de Deus. Deus coloca, confere autoridade aos anjos para que eles dominem as forças da natureza. O anjo das águas. Isso não tem nada de mitologia, não tem nada a ver com Netuno ou com Poseidon na mitologia grega, que eram os deuses das águas, dos oceanos, etc. Nada disso. Aqui são criaturas de Deus que recebem do próprio Deus poderes sobre a criação, sobre realidades climáticas, sobre a natureza. Isso é conferido pelo próprio Deus. A propósito, vamos ver o Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Reparem a frase que esse anjo das águas diz para o Senhor: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, que assim julgas. Nesse verbo que assim julgas, nessa expressão que assim julgas, o verbo julgar ajuda-nos a compreender que a expressão ira, que a expressão cólera, na verdade se refere ao julgamento de Deus. Deus é justo. Da tua justiça, Senhor, ninguém escapa. Porque nós temos uma frase muito parecida com essa, mas com uma diferença. E quem descobrir qual é a diferença, de novo, vai ganhar uma passagem para Maceió e de volta a pé. Versículo 4. João: as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz, da parte daquele que é um, que era 2 e que vem 3. Agora olhem o versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é um, aquele que era 2 e aquele que vem, o dominador, aquele que vem 3. Agora vamos ao capítulo 4, Apocalipse 4, versículo 8. Estes animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é um, o que era 2 e o que deve voltar 3. Agora olhem Apocalipse 16, 5 e vejam se está faltando alguma coisa. Tu és justo, tu que és um, e tu que eras o santo, que assim julgas. Não tem a terceira expressão, que se refere ao futuro. Sabe por quê? Porque o julgamento de Deus já está acontecendo agora. O juízo, isso é de uma importância tão grande para a nossa vida. Para quem pensa que da justiça de Deus, que é no céu, ninguém escapa. Bom, primeiro que no céu está certo. O problema é dizer que a justiça de Deus já não age agora, que não se executa agora. Executa-se sim. Mas você que está me acompanhando pela internet diz: mas eu conheço fulano que matou, que roubou e nunca foi processado, nunca foi para a cadeia. Você tem certeza que a justiça de Deus se manifesta apenas processando uma pessoa e levando a pessoa para a cadeia? Você não está confundindo Deus com as autoridades humanas? Há tantas outras coisas que Deus manda
já quando a pessoa pratica o mal. E se não manda na hora, manda uma semana depois, ou manda um mês depois, e começa a agir bonitinho, para usar uma expressão lá do Nordeste, mas fazendo a cama, armando, não no sentido negativo, mas positivo, para dar muitas lições, muitas correções, muitas punições, muitos castigos. Nós não conhecemos a vida do ser humano. Nós não conhecemos o universo que se chama homem. Quem disse a você que aparentemente eu até sustento, eu até admito que se diga, porque as aparências enganam. Mas quem disse que o Todo-Poderoso não está agindo? Quiçá até já agiu e já preparou tudo para que as coisas comecem a ser executadas aqui, ali ou acolá. Posso dar um exemplo bem hipotético do assassino em série, que não é conhecido por ninguém, mas rouba, estupra, extorque, se apropria daquilo que é dos outros. Ninguém descobriu, não há nenhuma investigação em curso, não há nenhum processo, a polícia nem desconfia. E onde está a justiça de Deus? Nós não sabemos, os bastidores da vida desta pessoa. E Deus Todo-Poderoso começa a se meter no Senhor. Quando as coisas desse fulano começam a dar errado, quando nas suas relações ele começa a experimentar dificuldades, traições, quando ele começa a, enfim, experimentar o próprio veneno sem nem que ele saiba, e as coisas começam a adquirir uma formatação, uma estruturação, que mais para frente vai redundar em terríveis sofrimentos, angústias, aflições. Se de todos os temores livra o Senhor o justo, também o malvado não escapa. Há infinitas possibilidades de Deus preparar a cama desse fulano. Repito, eu, uma pobre criatura, não consigo identificar a maneira como Deus está agindo para dar uma lição a essa pessoa, para corrigir essa pessoa, para punir essa pessoa, para castigar esta pessoa. E isso também em nível mundial, em nível institucional, em nível nacional, em nível de Estado, em nível político, bem. Porque a minha cabeça, como a de vocês todos, ela é limitada. Eu não tenho a visão de Deus. Como é bom a gente analisar uma realidade vendo tudo, tendo uma visão de cima, fica muito mais fácil, porque pegamos a peça e colocamos aqui, tiramos essa daqui e ali, e vamos encaixando e preparando tudo, e resolvendo o abacaxi. Mas Deus Todo-Poderoso tem essa visão. E Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor do tempo, não está sujeito ao tempo. Mas que verdadeiramente, assim Judas, não tem mais o vem justiça de Deus, aqui não. Vem julgamento de Deus, sem dúvida, o juízo final acontecerá, o juízo particular, quando deixarmos esta vida, vai acontecer com cada um de nós, mas o juízo de Deus também já está acontecendo aqui na terra. A sua sentença, você não perde por esperar. Você que se julgava impune, intocável, intangível, inexorável, indestrutível, aqui, ali ou acolá, a gente percebe isso muitas vezes. Quando aquele malvado, aquele perverso, aquele corrupto, aquele assassino, aquele opressor caiu, ruiu, e sua ruína foi completa, como Jesus diz na parábola, o homem que edificou sobre a areia. Vieram os ventos, as chuvas, a tempestade, e a casa não subsistiu, não aguentou, e foi grande a sua ruína. A justiça de Deus. Se essa ruína, por vezes, não é perceptível
pelos homens, porque não deu na mídia, porque não é nosso vizinho, ou porque é nosso vizinho, mas não sabemos de fato o universo complexo da vida dele, isso é verdade de fé. Tu julgas, tu és e tu eras. Portanto, passado e presente, não esperamos mais o futuro. Tu julgas, o verbo está no presente. Versículo 6. Porque eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tu lhes deste também sangue para beber. Eles o merecem. Dom José, essa linguagem não parece vingativa, não parece muito dente por dente, olho por olho. Repito, não vou repetir não, desculpe, volto atrás, porque já falei tanto da devida proporção que nós devemos aplicar as palavras ira, cólera e vingança. Para os homens tem uma conotação aplicadas a Deus, elas têm uma outra conotação, da justiça de Deus. Repito, gravem essa frase de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Peço a quem tem o lápis que destaca que coloque em Gálatas 6, 7. Vamos lá. Quem tem caneta, sublinhe, por favor, coloque um asterisco ali do lado. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. A outra parte não nos interessa, pelo menos agora. Pois bem, é nesse sentido, na verdade, o sofrimento dos homens é consequência do que eles semearam, do mal que eles fizeram. Eu me pergunto se a aprovação de determinadas condutas, e aqui nós entramos em cheio, uma questão até política, sob o pretexto de modernização, de modernidade da sociedade, sociedades ditas avançadas, que aprovam isso, que permitem aquilo. A médio prazo, quais serão as consequências para a humanidade? Eu não conheço a Holanda, mas eu me pergunto, o fato de aquele país ter aprovado, legalizado o uso de drogas, isso é público, há determinadas praças que são reservadas para isso, as pessoas se drogam, se matam. O que aqui no Brasil ainda é combatido, as ditas cracolândias, na Holanda isso é permitido. Prostíbulos. Ainda bem que no Brasil ninguém pretende pagar bolsa prostituta, né? No Brasil não tem isso, graças a Deus, sempre foi um país cristão, mas repare, pagar a pessoa, patrocinar algo intrinsecamente mal, aprovar condutas, comportamentos, atitudes, a médio prazo, a longo prazo, para onde vai a humanidade? Isso vai dar onde? Isso vai parar onde? Então vejam, eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tu lhe deste também sangue para beber, eles o merecem. Agora explique, Dom José, isso não parece vingança? Linguagem figurada, que quer dizer, no julgamento de Deus, a medida é a justiça absoluta. Ou seja, o que o homem semeia, isso ele colherá. Nós temos esse princípio de Gálatas citado dezenas de vezes no Novo Testamento, e particularmente nos Evangelhos. Vejamos, por exemplo, a parábola de Lázaro e do rico Epulão. O que foi que aconteceu com o rico Epulão depois da morte? Ele colheu aquilo que ele semeou. O próprio pai Abraão disse isso. Quando tu estavas na terra, tu te banqueteavas, enquanto que Lázaro passava fome. Agora ele está aqui e tu estás neste tormento. E ele não contesta o raciocínio do pai Abraão. O que o homem semeia, isso ele colherá. Então vejam, tu lhe deste
deste também sangue para beber. O mal que tu fazes contra os outros, Deus responderá um dia com sua justiça, que não é agir como tu ages, é uma justiça que transcende a justiça dos homens. Aliás, Jesus não disse isso no capítulo 5, no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus: se a vossa justiça não for superior à dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. É uma justiça no âmbito divino, no âmbito da misericórdia, que dá a cada um aquilo que é seu. Deus dá a cada um aquilo que é seu. O homem recebe, o homem colhe aquilo que ele semeou. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colherá. Muito bem. Versículo 7. Ouvi o altar dizer: sim, Senhor Deus dominador, são verdadeiros e justos os teus julgamentos. Esse texto nos faz lembrar capítulo 9, versículo 13, e o capítulo 14, versículo 18, que nós já estudamos. Vamos olhar Apocalipse 9, versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta. Ouvi então uma voz que vinha dos quatro cantos do altar de ouro, que está diante de Deus. Uma voz que vem do altar. No capítulo 16, versículo 7, ouvi o altar. Mas o altar fala, Dom José, eu disse ainda há pouco, que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é ao mesmo tempo sacerdote, altar e vítima. Sacerdote porque é ele quem realiza o novo e eterno sacrifício. Altar porque ele próprio é o lugar da efusão de sangue. Foi dele que brotou do seu lado transpassado água e sangue. Ele é a atualização daquela imagem do profeta Ezequiel, se não me engano, no capítulo 47, o altar, a água que jorra do lado do templo, e no templo está o altar, evidentemente. Capítulo 14, versículo 18. E outro anjo, aquele que tem poder sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz para aquele que tinha a foice afiada: lança a foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque maduras estão as suas uvas. O altar é uma referência importante no céu. Do altar sai a água, do altar sai os anjos, do altar sai uma voz. Aqui, o próprio altar fala. O próprio Deus. Aquele que é, repito, sacerdote, altar e vítima, o cordeiro imolado. Sim, Senhor Deus dominador, são verdadeiros e justos os teus julgamentos. Ora, se o altar é o próprio Cristo, a quem ele está se dirigindo quando diz: sim, Senhor Deus dominador? Ao seu Pai. O Filho fala ao Pai: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Pai o quiser revelar. É a oração de Jesus, se não me engano, no capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus. Muito bem. Outra coisa muito importante no versículo 7, julgamentos verdadeiros e justos. O Senhor não se equivoca, não mente, não se engana quando julga. E também é um julgamento dentro dos ditames da justiça. Repito, justiça que não é justiça no sentido humano, no sentido da Constituição Federal ou dos tribunais brasileiros ou de outros países. São justiça de Deus, são julgamentos justos segundo o critério de justiça divina, que é essencialmente misericórdia, mas uma misericórdia que dá a Deus aquilo que é dele e dá ao homem, retribui ao homem de acordo com as suas obras. Sobre isso, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, vejamos
como se manifestará, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Essa é a justiça de Deus. Portanto, não vai para o inferno quem morrer arrependido, e não entra no céu quem morrer em pecado mortal. Cada um de acordo com os seus atos, com o bem que fez ou com o mal que praticou, vai receber aqui a paga pelos seus atos, a recompensa, justos julgamentos verdadeiros. Muito bem, avançamos, vamos agora ao versículo 8. O quarto anjo, vamos recordar o que os três anjos primeiros derramaram. O primeiro anjo derramou a sua taça sobre úlceras sobre os homens. Muito bem. O segundo anjo derramou sobre o mar, e a água se transformou em sangue. E o terceiro anjo, os mananciais de água doce. Muito bem. Chegamos agora ao quarto anjo. O quarto derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Antes de explicarmos, derramou a taça sobre o sol, vamos dar uma olhadinha no capítulo 8, versículo 12 do Apocalipse. Apocalipse 8, 12. O quarto anjo de trombetas tocou, versículo 12. Foi atingida então uma terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que se obscureceram em um terço, e o dia perdeu um terço da claridade, bem como a noite. Alguém pode dizer qual é a diferença entre o anjo da trombeta e esse anjo da taça que agora vai atingir o sol? A resposta a gente vai ver no versículo 9. Vamos adiantar o versículo 9, depois a gente volta para o... E os homens foram queimados por grande calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que pode desencadear esses flagelos, e não quiseram arrepender-se e dar-lhe glória. No capítulo 8, uma terça parte. Aqui o castigo é completo. O sol ficou completamente obscurecido. Se vocês me perguntarem se isso se trata de um eclipse demorado, se vocês me perguntarem se se trata de algum fenômeno explicável pela astronomia, eu me reservo o direito de respeitosamente dizer pode ser e pode não ser. De qualquer maneira, esse flagelo vai atingir o sol, e não para obscurecê-lo, mas para queimar os homens com fogo. Dá até a entender, e aqui eu evoco algo que eu acho que eu já disse há alguns meses aqui. A astronomia prevê para daqui a milhões e milhões de anos o esfriamento do Sol, o seu desaparecimento. Muito bem. Porque o Sol, como toda estrela, nasce e morre. E um dia, quando ela começar a morrer, ela vai esfriar. E esfriando, a Terra vai sofrer alterações climáticas tremendas, até que não haverá mais condições de existir vida aqui na Terra, ou pelo menos vida humana, ou vida vegetal, quem sabe até apenas vida microscópica. Isso com relação ao esfriamento do Sol, ao obscurecimento do Sol. Mas esse fenômeno aqui é outro. O Sol aumenta de intensidade. Se perguntássemos a um astrônomo, isso concretamente significaria o quê? Que a Terra está se aproximando do Sol? Parece que não. Mas a Terra tem um mecanismo de blindagem, de proteção, que filtra os raios do Sol. Muito bem.
o homem pode comprometer essa camada. Se ela fica fragilizada, obviamente que a intensidade dos raios solares vai ser maior. A explicação para um astrônomo, para esse versículo 8, é muito simples. Mas a astronomia é apenas uma ciência que pode reverenciar esse versículo e dar a sua interpretação. Há muitas outras ciências, porém, que devem ser levadas em conta. Qualquer interpretação é perfeitamente legítima. De qualquer forma, esse astro de quinta grandeza está inserido nos planos de Deus para a execução da ira de Deus, da glória de Deus, e vai causar muitas mortes. Derramou a taça sobre o sol, como o óleo que se derrama sobre o fogo. Seu conteúdo não provoca um decréscimo de sua claridade, mas um acréscimo de calor ao ardor que tudo queima. Nos últimos tempos, os castigos de Deus não levam mais os homens à penitência e à conversão, mas à blasfêmia e à maldição. As mensagens de Fátima e de Lourdes, por exemplo, têm relação com castigos de Deus, como uma maneira de o Senhor exortar os homens ao arrependimento. Virão guerras, virão flagelos, virão sofrimentos. Convertam-se enquanto há tempo. A ira do Senhor pode ser aplacada se vocês se voltarem para o Senhor. Essa é a finalidade do flagelo. Como nós já falamos, passemos agora para o versículo 9, Wellington, que vai ser o penúltimo de hoje. Os homens foram queimados por grande calor, ou seja, executou-se o projeto de Deus. A taça atingiu o sol, aumentou a intensidade do calor. E aquilo que Deus queria que os homens fizessem diante desse sofrimento, teve o efeito oposto. Amaldiçoaram o nome de Deus, que pode desencadear esses pecados, e não quiseram arrepender-se e dar-lhe glória. Quem está com um coração duro, vai ficar com um coração mais duro ainda. E quem é acessível a Deus, dócil a Deus, diante de qualquer sinal, vai se arrepender, vai se voltar para o Senhor. Sobre isso, há um texto do livro do Apocalipse 22, versículo 11, 22, versículo 11, que ilustra bem as atitudes dos dois frontes. É como se esse texto dissesse: quem é bom, seja melhor, e quem é mau, se não quiser se arrepender, seja pior. Mas Dom José é assim? É, com Deus não se brinca. Você se decida, rapaz. Você se decida. O que foi que Jesus Cristo disse para Judas Iscariotes quando o demônio entrou no seu corpo? O que você tem de fazer, faça depressa. Não já decidiu? Não já está com um propósito firme no seu coração? Faça depressa. Apocalipse 22, versículo 11. O injusto faça ainda injustiças. O impuro pratique impurezas. Mas o justo faça a justiça. E o santo santifique-se ainda mais. Ficou claro? Portanto, no fim dos tempos, desculpem aqueles que imaginam que todos vão se converter para Jesus. Eu não tenho essa esperança. A palavra de Deus não termina dessa forma, não. Os dois frontes, lógico que haverá sempre possibilidade de quem está de um lado passar para o outro. Quem está nas trevas se converter para Cristo, será sempre possível. E quem está em Cristo pode se ver. Não porque Deus quer, mas porque Ele endureceu o seu coração. Porque Ele não aceita o arrependimento. Está satisfeito com o mal que Ele pratica. E parece que vai ser assim até o fim da vida. Ilustram essa atitude muitas pessoas que estamos acostumados a ler, a ver na mídia, pessoas satisfeitas com o mal que fazem. Você matou quantos? Eu matei 30. Não se arrepende não? Não. Não tem nada.
Quer dizer que o coração da pessoa chegou a tal nível de endurecimento que cauterizou a consciência. E ele está satisfeito, feliz por praticar o mal, por praticar o pecado. Apocalipse 16, versículo 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da fera. Seu reino se escureceu e seus súditos mordiam a língua de dor. Trono da fera, o que significa isso? Roma, tipo da cidade terrestre hostil a Deus. O seu reino se obscureceu, seus súditos mordiam a língua de dor. O poder do mundo a serviço de Satanás começa a conhecer limites. Seu esplendor começa a se apagar. Os homens se sentem de repente inseguros com o eclipse daquilo em que haviam depositado sua fé e ancorado sua esperança. Santo Agostinho viveu na época em que os bárbaros invadiram Hipona. Era já a decadência do Império Romano do Ocidente. E quem lê a história da cidade de Roma invadida pelos bárbaros é o retrato fiel que está no Apocalipse. A outrora inexpugnável Roma agora é um cemitério ao céu aberto. Templos suntuosos destruídos, saqueados, soldados mortos. Aqueles que se sentiam tão seguros agora foram desterrados, perderam tudo que tinham: fazenda, dinheiro, prestígio, glória. Caiu o império. Disso vamos tratar especificamente no capítulo 17, o capítulo da grande prostituta, que perdeu, que foi destruída, a meretriz que perdeu a sua glória e agora está completamente arruinada. No próximo encontro, sábado, se Deus quiser, estamos aqui para continuar a segunda parte do capítulo 16. Boa noite.